sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do programa Rotina Magra. Nesse nosso programa, a gente sempre traz para vocês estratégias que te ajudam a ter um emagrecimento que se encaixa na sua rotina. Deixa eu trazer mais para cá essa câmera para ficar melhor. Fico olhando mais para vocês. Então, estratégias para você ter emagrecimento que se encaixa na sua rotina, tá bom? Para você que tem a vida corrida, tumultuada, muitas vezes a rotina é mais difícil, né? A gente tenta trazer essas estratégias para você conseguir encaixar, tá? Meu nome é Daniela Reimoves, que sou médica, e hoje o assunto que eu vou falar para vocês é: conheça esse hormônio que pode fazer diferença no seu emagrecimento, que pode te ajudar no seu emagrecimento, tá? Então, a gente já sabe que existem muitas estratégias que nos ajudam a chegar a um emagrecimento. Muitas vezes a gente já falou sobre isso aqui, a gente já trouxe muitas dicas para vocês, né? Não só eu, mas também as outras pessoas da equipe. A gente trouxe muitas dicas valiosas, mas hoje é mais uma, tá? No nosso dia a dia, principalmente nós mulheres, mas não só a gente, né? Os homens também se enquadram nessa. A gente percebe que às vezes a gente tem muita dificuldade para colocar em prática tudo que a gente aprende. A gente tem dificuldade, muitas vezes a gente ouve, a gente sabe o que seria o certo a fazer. Ouviu a dica da psicóloga, ouviu a dica da nutri, da médica, da enfermeira, do educador físico, e são muitas informações. Muitas a gente aproveita, a gente consegue tirar ali ensinamentos, e muitas vezes a gente, porém, no nosso dia a dia fica difícil de conseguir colocar ali, né? Então, esse assunto que eu trouxe hoje, ele é para ser um aliado, para quando a gente... é para ser alguma coisa a mais, um plus a mais do que a gente já tem aprendido até agora, tá bom? Quem aqui que não passa o dia inteiro fora de casa, trabalhando, que chega à noite cansada, quando chega à noite tá às vezes morta, né? Não consegue nem pensar em fazer um exercício físico, às vezes fica em pé no trabalho o dia inteiro, e chega em casa, só quer saber de deitar no sofá, erguer a perna para cima, ou então tomar uma água bem geladinha, tomar um chimarrãozinho, né? Descansar, relaxar, fazer um lanche, tomar um banho. Isso é o que a gente muitas vezes acaba fazendo, a gente acaba deixando de lado coisas que seriam importantes também para nós. Não que não seja importante relaxar, sentar com as pessoas que a gente ama, não estou dizendo isso. Mas a gente acaba deixando de lado algumas estratégias também que são necessárias para a nossa saúde, né? São necessárias para a nossa vida, para o nosso bem-estar. E também, além da gente se comprometer bastante com o nosso trabalho, com a nossa rotina de trabalho, a gente tem outros compromissos como a casa, a família, maridos, filho, pai, mãe, irmãos. Então são coisas que vão agregando e muitas vezes a gente se preocupa muito com todos, porém se preocupa menos com a gente, né? A gente acaba deixando de lado uma pessoa importantíssima e fundamental nessa peça, que é a gente mesma. Então, mulher tem muito disso, cuida de todo mundo e a gente vai ficando, né? Então, hoje eu estou trazendo essa dica aqui para você colocar em prática algumas ideias para você cuidar mais de você mesma também. E o emagrecimento é só uma consequência, né? Não que seja o foco principal. Cuidando da tua saúde, cuidando do processo de fazer as coisas bem feitas para você, para tua saúde, o emagrecimento vem como consequência, tá bom? Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala assim de um processo que é bem complexo e ele é multifatorial também, porque as causas de ganho de peso são várias, são causas multifatoriais. A causa da obesidade, então a gente sabe que além da diferença de quantidade de nutrientes e calorias, né, do que entra e do que sai, o armazenamento calórico, que já foi falado, existem outros fatores, como o fator hormonal, o estresse, os disruptores endógenos que nós conversamos outras vezes. Então tem vários fatores aí que influenciam. Mas desses vários aspectos, alguns
para emagrecimento, algumas coisas já são batidas bastante, a gente já falou muitas vezes, vou reforçar aqui, vou falar para vocês, isso vocês já estão cansados de saber: cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos, tomar bastante água, dormir bem, são coisas assim que a gente sempre vai estar batendo na tecla, vai estar repetindo, tá? Isso não estou dizendo que não é importante, é muito importante, é muito importante. Você deve continuar, se você já faz isso que eu falei, você deve continuar fazendo, tá bom? Se não faz, tenta melhorar um pouquinho em cada um desses itens, cada dia em direção ao teu objetivo, tá? Então isso tudo continua sendo importante e sempre vai ser. Mas além disso, então, existem outras coisas que são um pouco mais específicas e que nem sempre às vezes você fica sabendo. Uma delas seria esse assunto que a gente trouxe hoje, que seria em relação a esse hormônio, tá? Então, nessa aula você vai saber que existe um hormônio que quando ele está nos níveis normais, ele faz com que a gente melhore a queima de gordura e ele ajuda na manutenção também da nossa massa magra, da nossa musculatura, tá? Esse hormônio é chamado hormônio do crescimento. Então, é importante que ele esteja com os níveis normais, tá? E ele depende da fase que nós nos encontramos na nossa vida, os níveis dele podem estar mais altos ou mais baixos. É bem maior o pico desse hormônio na adolescência. Então, o GH, que é o hormônio do crescimento, o pico maior é ali na fase que a gente chama estirão, que é na puberdade, tá? Hoje também você vai saber, então, algumas dicas, nós vamos trazer algumas dicas para ajudar a melhorar a produção desse hormônio naturalmente. Onde que ele é produzido? Esse hormônio, o GH, ele é produzido na glândula hipófise, tá? Porém, ele só vai agir no nosso corpo quando ele passar pelo fígado, ele vai passar por um processo metabólico ali no fígado, transformando-se em IGF-1, que é a parte ativa dele, que vai agir lá nos nossos tecidos e ter a função dele, tá? Então, ele é responsável por atuar principalmente no crescimento, como o próprio nome já fala, né? Hormônio do crescimento. O que ele faz? Ajuda no crescimento, tá? Ele ajuda na reparação celular também, ele ajuda no metabolismo e na constituição da composição corporal. Então, nessa parte de composição corporal, o que seria a atuação dele? Melhora da massa magra e diminuição da massa gordurosa, tá? Então, ele é um dos hormônios mais anabólicos do corpo humano. Ele é muito importante, né? Ele favorece muito o crescimento muscular, ele melhora a força também, ele ajuda a gente conseguir conquistar mais força muscular e ele também melhora bastante o nosso desempenho nos exercícios físicos. Deixa eu ver o chimarrão, tá? Alguém aí já tinha uma ideia do que o GH poderia fazer? Já tinha ouvido falar dessa função do GH? Sabia que ele era importante? Quando a gente fala em hormônio, muitas vezes as pessoas pensam hormônio da tireoide, né? É o que fala. É meus hormônios, a tireoide. Mas não, tem muitos hormônios envolvidos aí com o processo de ganho de peso e também de emagrecimento. A gente vai estar trazendo no decorrer aí os nossos encontros, alguns deles pra gente estar falando, tá? Mas quem vai me responder? A Denise. Já ouvi falar, mas não sabia que agia tanto no metabolismo. Então já está aprendendo alguma coisa a mais, né, Denise? Então ele é bem importante, sim. Bem importante mesmo. Tanto que assim, existem formas, né? Existe uma linha de pessoas que utiliza o GH, o hormônio de crescimento, também injetável, para ganho de massa magra, né? Mas isso não é recomendado, tá? Não é o objetivo dessa live aqui recomendar, fazer reposição do GH
de forma alguma. Ele pode ser utilizado para reposição em alguns casos onde a pessoa tem uma deficiência, e geralmente já vem lá na infância ou mesmo ali na puberdade, quando a criança tem uma alteração do seu crescimento, né? Não está conseguindo crescer. Então, aí faz um tratamento para não só do crescimento, mas também do desenvolvimento, tá? Então, aí se faz um tratamento com o GH, mas são casos específicos. Embora tenham pessoas, atletas, ou pessoas que queiram ganhar massa muscular, que estão lançando mão disso, mas não seria o indicado. O ideal é a gente conseguir melhorar o nosso GH naturalmente. Tá? Então, a produção dele vai variar conforme a nossa idade, como eu já tinha falado para vocês, tendo um pico lá na fase do estirão, na puberdade, e aí ele começa a declinar significativamente a partir dos 30 anos. Então, a Cleusa perguntou como melhora esse hormônio. Então, daqui a pouco, Cleusa, já vou trazer as dicas aqui. Vocês vão saber algumas dicas para a gente melhorar esse hormônio, tá? Então, depois dos nossos 30 anos, esse hormônio ele começa a ter uma baixa fisiológica, assim, em torno de 25% cada 10 anos. Tá? Então, eu que estou com meus 42 anos, já perdi mais de 25% assim, da função hormonal ali do GH, tá? Então, a cada ano, e isso faz com que o nosso metabolismo, é um dos fatores que faz com que o nosso metabolismo fique um pouco mais lento também. Então, a gente acaba queimando menos calorias por conta dessa baixa do GH. Ele é liberado no nosso corpo a cada 3 a 4 horas, em picos, né, no decorrer do dia, mas o pico maior desse hormônio é durante o sono. A primeira hora do sono profundo, né, após a primeira hora do sono profundo é o momento que mais a gente tem o pico desse hormônio. Seria correspondente a 75% do GH liberado durante o dia. É bem importante, tá? Então, apesar de muitas pessoas, como eu falei, né, utilizarem de forma injetável, que ele não é recomendado, existem outras formas da gente estar conseguindo melhorar a produção, a liberação do GH. Então, já que nós não vamos usar eles de forma injetável, vamos buscar essa produção natural. Como a gente vai fazer, então? Nós vamos ver na sua rotina o que você precisa fazer para melhorar o seu GH e melhorar também os teus resultados, tá? Melhorando o nosso GH, nós vamos melhorar nossos resultados, porque senão a gente fica lá batendo cabeça para tentar melhorar, né? E às vezes está com ele muito baixo e isso vai impactar no nosso resultado. A gente não vê, às vezes, o que a gente gostaria, aquele resultado de emagrecimento que a gente gostaria de ter, a gente não consegue porque ele está com o GH muito baixo, tá? Então, dica número 1, essa é bem importante, tá? Diminuir a ingestão de carboidratos e açúcar. Por quê? Alguém tem uma ideia por quê? Nem vou perguntar, deixa eu falar para vocês, se quiserem falar também, né? Primeiramente, porque carboidratos e açúcar, normalmente, eles já vão fazer a gente engordar. Só por isso já seria uma lógica, na verdade, né? Mas aqui, principalmente os carboidratos refinados, eu tô falando para vocês, a farinha branca, o açúcar refinado, né, o pão branco. Então, esses carboidratos refinados e o açúcar, eles vão ser rapidamente absorvidos pelo nosso corpo. E quando eles são absorvidos muito rapidamente, eles fazem um pico de insulina muito alto. Esse pico de insulina, a insulina, ele é um fator que inibe a produção, a liberação de GH. Então, quando a gente tem um pico de insulina, é suprimido o pico de GH, tá? Então, toda vez que a gente vai ingerir doces e massas com carboidratos refinados, nós vamos estar suprimindo o nosso GH. Vamos dar preferência para alimentos, então, se for ingerir carboidratos, que sejam os complexos, né? Os integrais, batata doce. Então, tem estudos, assim, que mostram um comparativo entre indivíduos saudáveis, que não são diabéticos, comparando com pacientes diabéticos, que têm a insulina deles desregulada, né? Muitas vezes ela tem pico alto ou baixo, enfim. E mostrou
que os diabéticos eles têm 3 ou 4 vezes mais baixos o GH do que na pessoa que não era diabético, tá? Então, oi Lucimar, tudo bem? Cleide, sejam bem-vindas. Então, assim, por si só, o açúcar ele já estaria implicando um aumento de calorias ali, de aportes calóricos para você ganhar peso. Mas ele vai estimular a produção da insulina, a insulina vai estimular a supressão do GH, tá bom? E a insulina, tá, e daí, mas de vez em quando eu não posso comer um docinho, isso vai... Não, se a gente comer esporadicamente um alimento doce, açucarado, uma dieta, não vai suprimir o meu GH a longo prazo, entende? Não é uma coisa que vai... Agora eu tô comendo doce eventualmente, então tá sempre baixo o meu GH. Não, ele vai agir naquele momento, naquelas horas, então é a curto prazo. É claro que quanto mais vezes eu vou estar comendo o alimento doce, mais vezes eu vou estar suprimindo o GH, porque a cada 3, 4 horas no meu corpo é liberado a glândula hipófise, lá no meu cérebro ela vai liberar o GH, que vai entrar na corrente sanguínea, na circulação, vai passar no fígado, se transformar no IGF-1 e agir lá nas nossas células, tá? E se a insulina tá alta, não vai deixar isso acontecer. E então aquela parte de melhorar a produção da massa muscular, sabe que o GH ele pode aumentar o músculo tanto em tamanho da fibra muscular quanto em número da fibra muscular, tá? Então eu tô lá fazendo um exercício físico, tô tentando estimular o meu músculo a produzir mais músculo, e aí meu GH tá baixo, é muito difícil eu conseguir esse resultado, tá? Outra dica importante também, então, otimize o seu sono. Você sabia que eu ia falar de sono hoje, né? Então, a maior parte do GH, como eu falei para vocês, ela é liberada em pulsos à noite. Então, quando a gente dorme, então o GH nosso ele não é liberado todo o tempo, né? Assim, de uma forma igual assim no decorrer do dia. Ele, como eu falei para vocês, tem picos, tem pulsos durante o dia. E o maior de todos, então, é à noite, depois que a gente faz o primeiro sono, primeira hora de sono profundo, ele tem a maior parte liberada. No início da manhã também, ele tem um pico ali liberado de GH. E existe o nosso relógio biológico, ele tem um ciclo, que é chamado ciclo circadiano, onde a gente tem horários que alguns hormônios são liberados. E o GH, geralmente, esse pico mais alto, ele é liberado no sono antes da meia-noite, tá? Então, não adianta eu fazer o meu sono num horário muito irregular, que eu vou perder esse pico. Às vezes, eu dormir muito tarde, 2, 3 horas da manhã, eu já perdi esse pico do GH, tá bom? Então, a gente precisa tentar. Então, essa é uma outra dica, né? A primeira dica, procurar evitar o consumo de açúcar e carboidratos refinados. A segunda dica, melhorar o seu sono, otimize o seu sono, faça com que ele seja de melhor qualidade, foque na qualidade do teu sono, né? Dê uma importância para ele. Você merece ter um sono bom, você merece ter um sono de qualidade, né? Tem coisas que talvez não dependem de você, que você não consegue ter gerência. Por exemplo, se você tem uma adenoide aumentada e ela vai te atrapalhar no teu sono, você não vai conseguir simplesmente assim, hoje eu não quero que ela tranque minha respiração. Mas você consegue decidir que horário você quer deitar na cama. Você consegue decidir que você não quer ficar no celular na hora de dormir. Desligue os eletrônicos 1 hora antes, pelo menos, de deitar. Evite a exposição à luz azul, que é a luz que inibe a produção da melatonina, que atrapalha no sono. Evite bebidas como café antes de dormir. Tá? Então, tem várias dicas aí. Procure relaxar bem, dormir bem durante o teu sono. Denise enviou uma solicitação. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode ir perguntando, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver no Face comentários.
temperatura do quarto, claridade do quarto, evitar TV. Quantos aqui? Agora eu quero saber, responde pra mim, quem que liga a TV pra dormir no quarto? Quem tem TV no quarto e dorme com a TV ligada? Vou esperar um pouquinho me responder. Ninguém? Eu não tenho TV no quarto. Então, focar na otimização da qualidade do teu sono, estabelecer como meta um período de 7 a 10 horas, um sono bom de descanso, descansar bem à noite, tá? Sem contar que se a gente não dorme bem, no outro dia a gente tá mais irritada, a gente tem menos disposição para fazer um exercício físico, aumenta o nosso apetite por outros fatores que a gente já falou outra vez também, mas eu vou relembrar aqui, que ocorre um aumento da grelina, que é aquela substância que dá mais apetite para a gente, diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então são alterações que ocorrem no nosso sono também. Como a gente fala do sono, né? E a melatonina é uma substância que também estimula a produção do GH, tá? A liberação do GH. Então a gente deve procurar aumentar a produção da melatonina. E como que a gente aumenta a produção da melatonina? É através do escuro. Então quando a gente está com o escuro, né? O que é bem escuro para dormir mesmo. Não adianta deixar a luz do banheiro acesa, entrar uma luz indireta no quarto. O bom é a escuridão total mesmo. Então a melatonina é o hormônio do sono. Ela é responsável pela qualidade do sono e a produção dela, ela vai ser estimulada naturalmente através da privação da claridade, privação da luz azul, num ambiente totalmente escuro. Tem um estudo que mostrou que existem, né, pessoas que também fazem suplementação de melatonina e mostrou que pessoas que suplementaram a melatonina, tomaram, manipulado melatonina, tiveram um aumento de 157% em GH. Só que a melatonina também, como medicamento, ainda não é regulamentado assim. Não estou recomendando aqui para ninguém isso. Estou falando de estudos realizados, tá bom? Outra dica, aumentar os níveis de vitamina D. Como que a gente aumenta a nossa vitamina D? A gente pode suplementar ela, sim, através de medicamentos, mas é com a exposição ao sol. Então, pegar o sol no horário ali do meio-dia, 1h da tarde, evitar pegar no rosto, nas mãos, nos braços, que são áreas que estão sempre expostas, né? Então, dessas áreas você protege mais para não ter um acúmulo da radiação do sol. Aí você pega e expõe, põe um biquíni, põe as costas do sol, a barriga, né, o abdômen, as pernas, que são locais que a gente pega menos vezes, assim, tem menos exposição ao sol. E é uma área maior também, tá? Outra dica, não comer muito antes de dormir. Por que será? O que vocês acham? Se a gente quer aumentar o nosso GH, a gente não deve comer muito antes de dormir. Então, explicando a mesma lógica lá do carboidrato, a mesma lógica do sono. Então, quando a gente ingere um alimento, ele vai liberar a insulina, ele vai fazer com que aumente a nossa produção de insulina. O açúcar, o carboidrato, o doce, ele vai fazer mais isso. Mas todo o alimento vai estimular o nosso organismo a produzir, o pâncreas a liberar a insulina, tá bom? E assim, a partir de aproximadamente uns 15 minutos após as refeições, a insulina ela começa a ser liberada e ela fica no nosso sangue, e ela fica ativa em torno de 2 a 3 horas. Aí, quando eu durmo, aí eu entro no sono profundo ali, quando eu vou dormir, entrou no sono profundo, começou a liberação do GH, em torno de 1 hora depois. E se eu tô com o meu nível de insulina alto, como eu já tinha falado para vocês, a insulina inibe a liberação do GH.
Então, se eu estou com um nível de insulina mais elevado, o principal pico de GH do meu dia, eu vou suprimir ele pelo nível da insulina, tá? Então, não vamos fazer refeições volumosas antes de dormir. Vamos procurar antecipar o horário da nossa janta e vamos, à noite, se for comer alguma coisa antes de dormir, que seja uma coisa bem leve e evite principalmente os carboidratos e os açúcares. Tem lógica, né? Vocês estão conseguindo entender? Outra dica, então, é praticar exercícios de alta intensidade. O exercício físico, ele é uma das principais maneiras da gente aumentar consideravelmente o nível de GH no nosso corpo. Então, é muito importante praticar exercícios físicos. Então, além daqueles picos fisiológicos normais do nosso dia e do sono, se eu quero intensificar mais, eu posso praticar exercícios físicos. Então, esse estímulo para o GH, ele vai depender de alguns fatores, vai depender da quantidade do exercício, do tipo de exercício que eu vou fazer, vai depender também da intensidade, vai depender da pessoa que está praticando, se é homem, se é mulher, né? Então, são vários fatores. Embora tanto homem quanto mulher devam estar fazendo exercícios físicos. No homem é observado um aumento mais importante, assim, mais acentuado, mas para a mulher também acontece e é importante a mulher praticar os exercícios físicos, tá? Então, de vários tipos de exercício, o que é mais utilizado para aumento do GH é o exercício que tem uma alta intensidade, tá? Por quê? Porque ele tem uma natureza metabólica mais acelerada e ele também produz o ácido lático que está envolvido aí na liberação do GH. Tá? Então, alguns exercícios aí, por exemplo, treino intervalados, sprints, musculação, circuito de exercícios, né, mais intensos, são dicas para você poder estar fazendo com que estimule a tua liberação do GH. E esses exercícios também, no momento que a gente faz, a gente vai, em seguida já ocorre essa liberação do GH. Aquele exercício especificamente, um dia que eu for fazer, ele não vai aumentar a longo prazo um grande aumento do nível do meu GH. Ele aumenta naquele momento. Porém, se eu tenho o hábito de praticar diariamente exercícios que estimulam o GH, aí sim, a longo prazo, eu vou ter um maior aumento dos níveis do GH. Tá bom? Mas assim, eu não consigo fazer um treino de alta intensidade. Eu tenho dor no meu joelho, eu tenho dor nas costas, eu tenho uma limitação. Não tem problema, faz o exercício que você consegue. Todos os exercícios, eles podem ter esse resultado, né? Todas as formas são bem-vindas. É importante fazer o exercício. Claro que se você pode optar entre um exercício mais leve, um alongamento e fazer um exercício de alta intensidade, você consegue fazer, é interessante, é importante que você faça. Porém, se você não consegue, faz o exercício que você consegue fazer, tá? Melhor do que não fazer nenhum e ficar parado sedentário, e aí você já sabe, eu não preciso repetir aqui qual é a consequência do sedentarismo, né? Outra dica, então, é diminuir a gordura corporal. Isso todo mundo quer, né? Tá? Então, já é comprovado. Quanto maior a quantidade de gordura abdominal que a gente tem, maior é a proporção de GH liberado. Então, é proporcional, assim, a quantidade. Principalmente se for uma gordura abdominal. Então, a gordura corporal total, né? Então, desculpa, vou corrigir que eu falei aqui. Quanto maior a quantidade de gordura corporal, menor é a quantidade de GH liberado. É o contrário, tá? Então, se eu quero melhorar a produção de GH, eu preciso diminuir minha gordura abdominal. É lógico, a gordura corporal e abdominal. A abdominal é a mais prejudicial, é aquela que tem um efeito catastrófico, né? Pior. Mas
tanto a gordura corporal total quanto a abdominal, elas vão inibir a liberação de GH. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Isso é observado. Para homens também é mais acentuado essa relação do que para mulheres, mas em ambos os sexos isso é importante, tá? Outra dica, assim, que eu... O pessoal tem falado, né, bastante, e tá bem alta, é o tal do jejum intermitente. Alguém aqui já fez o jejum intermitente? A Lucimar fez uma pergunta, vou interromper aqui para responder ela. Oi, Lucimar, o sono após o almoço, meia hora depois, traz algum benefício? Na verdade, Lucimar, muitas vezes o sono após o almoço, ele dificilmente chega a ter aquela fase que é mais profunda do sono. Geralmente é um sono mais superficial, né? Então não tem aquele pico maior da liberação de GH. E existe, como eu falei para vocês antes, o ciclo circadiano nosso, que tem alguns horários do dia que determinados hormônios são liberados. E o GH é principalmente à noite, antes da meia-noite ali, entre 10 horas em diante, sabe? Claro, pode ocorrer em outros horários do dia também, mas é o horário onde é maior, 75% dele é liberado. Então, o sono após o almoço, ele não vai ser tão eficaz quanto o sono da noite para o aumento do GH. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sono. É diferente, tá? Então, falando, né, sobre o jejum intermitente que está em alta, está na moda, tem estudos que mostram aí o benefício do jejum intermitente para o aumento do GH. Por exemplo, se eu faço o jejum muitas horas, eu não vou ter tanto aquele pico de insulina que eu teria se eu como cada 3 horas, né? E aí eu não vou estar suprimindo meu GH. Então tem estudos que mostram um aumento do GH quando a pessoa pratica o jejum intermitente. Porém, ainda faltam alguns estudos para dizer se ele realmente é mais eficaz no contexto geral, porque não é só o GH que vai determinar nossos resultados, ele é um dos fatores. Mas a gente sabe que a insulina, ela, apesar de ser prejudicial em muitos aspectos, ela também é importante para a gente criar massa muscular, ela também é anabólica, então depende da quantidade dela, depende dos momentos que ela é liberada, depende da relação dela com o exercício físico. Então vai ter um dia que a gente vai falar só sobre insulina para vocês. Mas sim, o jejum intermitente mostra o que eu tenho para falar para vocês, ele mostra alguns benefícios, porém ainda faltam mais estudos para bater o martelo e dizer ainda que ele é mais benéfico do que as refeições que a gente falou intercalada a cada 3 horas. Se for falar especificamente do GH, pode ser que ele tenha uma vantagem, mas como eu falei, não é só o GH que norteia todo o nosso processo, ele é só um dos fatores, tá? Alguém já fez o jejum intermitente, já praticou, gostaria de comentar aqui com a gente? Voltando ali, só comentar sobre os exercícios, né? Uma dica também. Quando a gente vai fazer esses exercícios de alta intensidade, que eles não sejam muito tempo também, tá? Até uns 45 minutos, porque aí depois desse tempo já começa a ocorrer um catabolismo, como uma fadiga do músculo, tá? Então, é bom dar aquela puxada, dar aquela estimulada, e até uns 45 minutos aí é importante parar o exercício e fazer um descanso da musculatura também, tá? Continuando então. Então aqui a gente já falou sobre a nossa alimentação, sobre exercícios, né? Várias dicas aí. Outra dica para vocês é então sobre a alimentação. Existe
a opção também de fazer suplementação com alguns nutrientes, com alguns aminoácidos, arginina, betalanina, GABA, né? Então, também tem estudos que mostram que esses aminoácidos shakes, né, você encontra assim naquelas lojas que tem os alimentos para reposição, suplementação, né, onde você vai achar o whey protein, BCA, os aminoácidos, enfim. Então tem estudos que mostram um ganho momentâneo, um ganho imediato, assim, após o uso, né, mas é mais pontual, não a longo prazo, assim como o exercício também, tá? E também faltam mais estudos para comprovar realmente, tá? Não é que seja aqui trazendo para vocês, assim, mais importante do que dizer vai lá comprar um suplemento para você estar utilizando, é você cuidar na tua alimentação. Então, como que a gente vai buscar esses aminoácidos também na nossa alimentação, no nosso dia a dia? Aumentando aí a quantidade da ingestão de proteínas, né? Nas proteínas que a gente vai estar tendo esses aminoácidos. Então, o ovo, a carne magra, derivados aí de peixes também, né? Os peixes, frango. Então, são alimentos que a gente pode estar ingerindo e está trazendo benefício aí para o aumento desses aminoácidos, que vai ser lá substrato também para a produção do GH, porque o GH ele é um hormônio proteico, né? E ele é necessário esses aminoácidos para a produção dele. Certo, pessoal? Então aqui eu vou só revisar o que a gente falou, tá? Não vamos esquecer de cuidar da nossa alimentação, praticar os exercícios físicos, tomar bastante água, isso já é uma regra que a gente fala, mas isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade, isso aí já deve estar lá incorporado com vocês. Então, hoje a gente trouxe assuntos para vocês falando sobre a importância do GH no nosso processo de emagrecimento. O GH é um hormônio produzido na glândula hipófise e no nosso cérebro. Ele é liberado, ele vai passar no fígado, ser metabolizado, transformado em IGF-1, onde ele vai agir nos tecidos. Ele é muito importante para o crescimento, é importante para a reparação tecidual e aí entra na prevenção de doenças também, tá? Recuperação pós-cirúrgico, recuperação, até nem comentei, mas é importante também. Ele é importante para a composição corporal e melhora do nosso metabolismo. Quando o GH está baixo, aumenta bastante o risco de várias doenças, aí, doenças cardiovasculares também. Então, a gente trouxe para vocês dicas importantes para a gente conseguir melhorar o nosso GH. Ele é diminuído, ele tem o pico na fase do estirão e na puberdade. A partir dos 30 anos ele começa a cair sensivelmente, em torno de 25% a cada 10 anos, né? E a gente pode melhorar o nosso GH através vou recapitular para vocês aqui, porque eu vi que tem bastante gente que veio depois, né? Que entrou depois. Então, primeiro, controlar a nossa ingestão aí de açúcar, carboidratos simples, que vão fazer uma liberação da insulina no nosso corpo, e o pâncreas produz mais insulina e a insulina inibe o GH. Então, a gente diminuir açúcar e carboidratos simples. Melhorar a qualidade do nosso sono, dormir mais cedo, dormir antes da meia-noite, se preferência lá pelas 10 horas, né? Pra gente ter aquele período do sono, aquele horário do sono onde tem maior pico do GH do nosso dia, que equivale a 75% do GH do dia, tá? Então, procurar dormir 7 a 10 horas por noite, evitar, assim, o uso de celulares, tablets, computador e televisão no quarto antes de dormir, na hora que vai deitar na cama, deixar o ambiente mais escuro, onde ajuda a melhorar a produção da melatonina. A gente pode evitar situações estressantes também, se dormir, né? Situações que nos tiram o sono, procurar dormir bem. Outra dica é evitar se alimentar imediatamente antes de dormir também, porque, como eu falei, a nossa alimentação vai fazer, qualquer alimentação, refeição, vai aumentar a insulina. É lógico que os carboidratos e açúcar aumentam uma quantidade maior, mas se a gente comer uma grande quantidade e em seguida dormir, a nossa insulina vai estar alta, ela vai inibir o principal pico do GH, que seria na nossa primeira hora de sono profundo. Então, deixar o nosso
a nossa janta mais cedo, 2 a 3 horas antes de nós irmos dormir, tá bom? Então, jantar mais cedo e aí talvez se for comer alguma coisa antes de dormir, alguma coisa bem leve, um chazinho, uma fruta, né? Alguma coisa mais leve aí que não vá ter tanto essa função do pico da insulina aí. Uma opção boa é a pasta de amendoim, uma colheradinha assim de pasta de amendoim, bom pra noite. Recapitulando aqui, a gente falou do carboidrato, falou do sono, né? Exercícios físicos, então, muito importante também, principalmente os exercícios de alta intensidade, que eles têm um fator mais importante na liberação do GH do que os exercícios mais leves. Mas, porém, não fazer por um tempo muito prolongado, menos de 45 minutos, tá bom? Nossa, tá me dando um branco agora. Falei do jejum intermitente, que é uma opção também, que ainda faltam alguns estudos, porém já tem mostrado que ele interfere bastante na produção do GH, mas tem outros aspectos ainda do jejum intermitente que tem que ser melhores avaliados, mas em relação ao GH ele impacta bastante, melhora bastante a produção de GH porque ele diminui a insulina. E falamos também da opção de reposição de aminoácidos, que muitas pessoas fazem, né? Compram suplementos à base de aminoácidos, mas que a gente pode obter esses aminoácidos através da nossa alimentação, rico aí praticamente em proteínas, principalmente em proteínas, vitaminas, sais minerais também. Então, uma dieta rica em frutas, verduras e proteínas como ovo, carnes, a gente estaria no caminho certo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Estou aberta a perguntas. Pode fazer perguntas aí, se quiser tirar alguma dúvida. Esse é o momento. Andréia, Dani, Bruna, bem-vindas. Ágata, Paloma, Adriana, Lucimar, MPF, oi, Paloma, Franciele, bem-vindas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do encontro de hoje. E eu só no chimarrão aqui, né? Então tá bom, eu gostaria de agradecer bastante sim a presença de todos vocês, tá? Fiquei bem feliz. A gente vai estar trazendo assuntos assim sempre pertinentes, é bem interessante. Eu gostaria de pedir para vocês colocarem assim nos comentários assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse. E às vezes é alguma dúvida de vocês, pode colocar depois lá na página do Face, do Insta, né? Coloque lá, eu gostaria de falar especificamente, eu quero que fale do cortisol, tenho dúvida como que funciona a tireoide, enfim, coloque assuntos, a gente vai gostar assim de trazer as dúvidas que vocês estão tendo, né? E às vezes eu me programo para trazer um assunto, mas vocês gostariam de saber muito mais sobre outro assunto, tem uma dúvida maior, uma dificuldade maior, então é bem importante assim para a gente conhecer o que vocês gostariam de estar sabendo, assim a gente vai poder melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e trazer coisas que vocês possam aproveitar bastante, assim, tá bom? E assim, gostaria de convidar vocês para estarem participando aí das nossas redes sociais, está entrando no nosso grupo do Telegram, quem ainda não faz parte, né? E comunicar também para vocês que dia 23 a 26 de março a gente vai estar fazendo a nossa semana do emagrecimento da rotina. Quem quiser, que nós vamos estar trazendo algumas aulas para vocês bem interessantes nessa linha da estratégia, né, de emagrecimento na rotina. E quem quiser se inscrever, então, daí depois entra lá no nosso grupo do Telegram, que quando tiver as inscrições abertas, a gente vai estar disponibilizando lá para vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo, um abraço, tudo de bom para vocês. A Bruna falou, adoro as lives. Obrigada, Bruna. Que bom que gostou. Paloma, estou gostando dos assuntos, bem pertinentes. Obrigada, Paloma. Que bom que você gostou. Fico feliz.
Aceito sugestões, tá bom? Um abraço!